Rádio Gentileza no ar. Aula de História com a professora Fátima Marques. Olá, jovem, tudo bem? Saúde e paz para você e seus familiares. Professora, qual o tema e os objetivos deste módulo? O tema está relacionado ao racismo no Brasil. A forma de trabalhar esse tema será a partir do texto 13 de maio, a maior fake news da nossa história, de Irapuan Santana, publicado no site Gueledés. Os objetivos são, primeiro, discutir sobre a escravidão no passado e a situação atual dos negros em nosso país. O segundo objetivo é sobre o autocuidado. Quais as orientações sobre o autocuidado? O autocuidado envolve muitos aspectos. No módulo de hoje, será relacionado aos cuidados para evitar a Covid-19. Primeiro, informe-se através de fontes confiáveis. Segundo, lave as mãos com frequência, com água e sabão ou álcool gel. Terceiro, cubra a boca com o antebraço ao tossir ou espirrar, ou com um lenço descartável e depois jogue-o no lixo e limpe as mãos. Quarto, evite contato próximo com pessoas que tenham sintomas de gripe. Quinto, evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Vamos ao tema principal, a seguir, um resumo do texto sobre racismo. Então, vamos ao texto, cujo título é Dia 13 de maio, a maior fake news da nossa história. Já no título, nós temos aí uma citação direta da libertação dos escravos ocorrida no dia 13 de maio de 1888. Para o autor do texto, apesar de comemorarmos essa data, ser comemorada, ser falada, durante muito tempo esteve nos livros de história e ainda está, não há motivos para comemoração. Ele considera esse dia e essa comemoração como uma das maiores mentiras já contadas em nosso país. Aí ele diz, trata-se de uma grande composição de atos do governo, certo? Que com o passar do tempo pareciam benéficos, mas na realidade realizaram atos de extrema violência cujos efeitos repercutem até hoje na vida dos negros. Então, no decorrer do texto, ele vai citando as várias leis e as consequências dessas leis para a vida dos negros. A primeira lei que ele cita é a Lei Feijó, de 7 de novembro de 1831. Essa lei ficou conhecida com o apelido de Pra Inglês Ver. Qual foi a ideia principal para a criação dessa lei? Concorrência pelo mercado internacional da cana-de-açúcar. E a partir daí a Inglaterra começou a pressionar o governo brasileiro para extinguir a escravidão. 20 anos depois, houve a criação da Lei Eusébio de Queiroz, 4 de setembro de 1850. A partir daí o tráfico começa a ser combatido realmente. Aí o autor faz as suas considerações. Contudo, se de um lado o tráfico foi combatido, de outro, nada era feito em relação ao comércio de escravos em território nacional, o que acabou por não haver mudança na vida dos escravos em solo brasileiro. Ainda no mesmo ano de 1850, veio a Lei de Terras, determinando que a aquisição de terras devolutas somente era possível mediante a compra, tornando-se proibida a obtenção do título através do trabalho, que é como faziam os escravos. Eles trabalhavam e com o seu trabalho eles conseguiam comprar pequenos pedaços de terra. Agora, essa lei proibia isso. Continuando o texto, o autor lembra. Associado a isso, estava em vigor a proibição de acesso à escola pelos escravos, na medida em que somente era permitido que cidadãos brasileiros estudassem. Quanto aos negros não escravos, outras restrições eram impostas a ponto também de negar o acesso à educação. O autor segue e cita a Guerra do Paraguai, certo? Na Guerra do Paraguai, o Brasil viu uma oportunidade de abusar e violentar a população negra do país.
Das mais variadas formas, o exército brasileiro foi composto por um grande número de negros, com a promessa de que se obteria a liberdade e terras. Entretanto, havia obrigatoriedade no alistamento. Quando um senhor de escravo era chamado para lutar, ele barganhava entregando escravos para o seu lugar. Os negros eram colocados na frente de batalha sem treinamento adequado e o destino foi praticamente um só. Após a guerra, o Brasil passa pelas suas 3 leis mais famosas, no sentido de conquistar a liberdade para a população negra. Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários e Lei Áurea. A Lei do Ventre Livre, de 1871, foi o ato governamental que declarou livres as crianças nascidas de mães escravas. Mas como conceder a liberdade a alguém poderia ser ruim? Pergunta o autor do texto. Segundo essa lei, quando nascia o filho de escravos, ele ficava com a mãe e sob o comando do senhor de escravos até os 8 anos de idade. A partir desse momento, o proprietário da mãe decidia se entregaria a criança ao Estado, recebendo uma indenização, ou se ela trabalharia na fazenda até completar 21 anos. E o autor continua. Nesse ponto, convido o leitor a responder as seguintes perguntas. Que liberdade era essa, se a criança livre não era livre para ficar com a sua família? O que será que essa criança fazia até completar 8 anos? Qual o destino dela ao ser entregue ao Estado? No mesmo sentido de implantar uma ilusão de ajudar os negros, foi criada a chamada Lei dos Sexagenários em 1885, que tinha como objetivo regular a extinção gradual do elemento servil. A lei criou vários incentivos para estimular a libertação dos escravos na época. E o autor continua. O que se esquece de contar a respeito dessa lei? No artigo 3º, parágrafo 10, a lei diz: são libertos os escravos de 60 anos de idade, ficando, porém, obrigados, a título de indenização pela sua alforria, a prestar serviços a seus ex-senhores pelo espaço de 3 anos. Em primeiro lugar, ninguém falou que o escravo que completasse 60 anos continuaria a trabalhar por 3 anos para o seu senhor, de forma a pagar por sua alforria. Tampouco dizem que, após esse período obrigatório, ele continuaria trabalhando em troca de prato de comida e moradia. E o questionamento continua inalterado. O que mudou com a chegada dessa lei? É chegado o momento de analisar a festejada Lei Áurea, quando se declarou extinta a escravidão no Brasil. Para analisar a sociedade brasileira de 1888, o autor cita o censo sobre a população negra e escrava, que foi em 1872. Nessa pesquisa, é possível identificar que a população negra da época, pretos e pardos, chegava a mais de 5 milhões de pessoas. Desse total, ainda havia mais de 1 milhão de escravos, ou seja, 26,22% dos negros ainda mantinham uma chamada relação servil. É importante dizer que, quando a Lei Áurea foi aprovada, a grande maioria dos negros no Brasil já estava livre por um esforço fora do Estado, através da compra da própria alforria ou por auxílio de grupos abolicionistas. Esse panorama mostra que a Lei Áurea teve pouco impacto na melhoria das condições de vida dos negros, ainda mais evidente quando lembramos a completa ausência de meios para estudar e para obter propriedade dos negros recém-libertos. Foram milhões de pessoas deixadas à própria sorte. Para completar todos esses pontos de bloqueio em relação ao acesso da população negra a um desenvolvimento socioeconômico, o autor cita que, em 28 de julho de 1890, foi editado um decreto com o objetivo de incentivar a vinda de imigrantes ao Brasil. E o autor continua dizendo, essa foi uma página mais interessante e triste da nossa história, porque não se tratava de qualquer imigrante, visto que os de origem africana, logo no artigo 1º do decreto, estavam excluídos, expondo uma verdadeira política de branqueamento da sociedade brasileira.
Dentre os inúmeros incentivos dados pelo governo a esse sistema, o autor destaca 2. A passagem de vinda era custeada pelo Brasil e era entregue um título de propriedade de terra ao imigrante que aceitasse vir ao país trabalhar. Então, encerramos o texto e aí vamos passar para a atividade. Como o estudante deve realizar a atividade? A atividade deve ser realizada da seguinte maneira. Primeiro, recorte e cole essa atividade no seu caderno, todas as páginas. Segundo, responda à caneta para facilitar a correção. Terceiro, escreva corretamente, observe a acentuação das palavras e a pontuação básica, início de parágrafo, ponto, vírgula e interrogação. Quarta, ao concluir, envie uma foto por um link que será disponibilizado no grupo da disciplina, no material escrito e no material em PDF. Quais são as questões que o estudante deve responder? As questões são as seguintes. Primeira, indique o significado das palavras grifadas. Observe que o significado deve estar de acordo com o sentido do texto. Segunda, de que forma o governo imperial proibiu o acesso dos negros à posse da terra? Dê exemplo. Terceira, como se deu a participação dos negros na Guerra do Paraguai? Quarta, a partir do texto, cite as 3 leis mais famosas relacionadas à questão da escravidão no Brasil. Quinta, sobre a lei Eusébio de Queiroz, indique. Letra A, o significado da lei para os negros. Letra B, em que aspecto a referida lei fracassou? Sexta questão. Considerando as 3 leis mais famosas no combate à escravidão citadas no texto, indique para cada uma delas o nome da lei, os objetivos e as críticas do texto à referida lei. Sétima, sobre o dia 13 de maio, responda. Letra A. Qual a crítica do texto em relação à data? Letra B. Você concorda com essa crítica? Explique. Professora, qual a mensagem final para quem está ligado na sua aula? A mensagem é a seguinte: estude, realize a sua atividade da melhor forma, de acordo com as orientações, cuide-se para evitar o contágio por Covid-19 e concluo com uma frase do Dr. Augusto Cury. Não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, enfim, de tudo que faz a vida florescer.